Esse é o Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você colocar em prática dos seus pacientes, para você melhorar a visão dos seus pacientes com casos de vida real, casos que você com certeza vai ver na sua prática diária. E à medida que você vira esses casos na sua prática diária, você vai lembrar do que a gente discutiu aqui e vai conduzir eles com mais assertividade. Eu sou Emerson Badaró. Hoje eu que vou apresentar um caso e a gente tem como discutidores aqui 3 pessoas que são o Ricardo, o Edu e a Marcela. Tá O ótimo. caso que eu vou apresentar é a respeito de uma mulher de 48 anos com uma queixa de baixa de acuidade visual leve no olho direito. 5 dias antes da queixa, ela procurou um outro oftalmologista que fez a avaliação e encaminhou para mim por alterações na retina. Como antecedentes oftalmológicos, ela não tinha nenhum antecedente significativo. Antecedentes patológicos, ela tinha feito uma cirurgia bariátrica há cerca de 15 anos atrás. Então, ela era uma paciente que, a princípio, jovem, né, para ter alterações de queixas de doenças de retina. A acuidade visual dela, em relação ao exame clínico, ela tinha uma acuidade visual de 20/32 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo, com uma refração baixa, que está descrita aí. A biomicroscopia de segmento anterior não tinha nenhuma alteração significativa. Pressão intraocular de 13 e 14. Os reflexos pupilares dela eram normais. Reflexos normais eu acho que vai ser uma coisa interessante para a gente discutir daqui a pouco em relação a esse caso. E não tinha alteração. A gonioscopia dela tinha ângulo aberto também, não tinha nenhuma alteração significativa que chamasse atenção. E aí eu trago essa imagem aqui para começar a discutir com vocês, né? Porque era uma paciente que tinha uma acuidade visual de 20/32 e ela tinha essa alteração de fundo de olho com um nervo óptico de limites mal definidos, um edema bem pronunciado peridisco ali, várias hemorragias intrarretinianas, vários exudatos algodonosos, manchas algodonosas, um aumento de tortuosidade vascular, tanto arterial quanto venosa difusa. A gente vê que as veias ali, principalmente no quadrante temporal inferior, elas estão galopando, né? Elas vêm aqui para cima, depois elas vão lá embaixo de novo, a gente consegue ver esse trajeto delas. E aí, eu já trouxe um exame de baseline aqui logo de cara, apesar de não, para a gente poder discutir, eu já trouxe um OCT de início para a gente poder avaliar, que ela não tinha nada de edema de mácula, era uma retina uma depressão foveal preservada, e ela tinha, na verdade, era esse edema de disco, que é visível para a gente poder avaliar aí na tomografia de coerência óptica também. E aí eu trago esse caso porque ele chama bastante atenção, né? É uma paciente que tem muitas alterações de fundo de olho para uma acuidade visual muito boa, né? Então eu já começo a trazer essa discussão aqui para a gente do que a gente poderia ver na parte de exame clínico e de exame complementar para a gente poder melhorar essa paciente. E aqui eu trago o outro olho, que é o olho esquerdo, que ela tinha uma simetria muito grande em relação ao olho da queixa dela, era um olho que tinha acuidade visual normal e não tinha nenhuma alteração significativa no fundo de olho. E a tomografia de coerência dela também, coerência óptica dela, é essa que está aqui. Então, para a gente começar a discussão, eu queria primeiro abrir um leque aqui Ricardo, eu queria te pedir uma opinião. Até antes da gente abrir as hipóteses diagnósticas, eu queria te pedir uma opinião sobre essa tomografia. Na verdade, a tomografia do olho esquerdo. Ela tem essa região de abaulamento, né, na região mais próxima do disco ali. A gente vê que a coroide dela, a região da retina externa, tudo dá uma levantadinha ali naquela região mais nasal. E ela tem uma irregularidade discreta de EPR ali. Você acha que isso tem alguma significância clínica ou é simplesmente um achado de exame, uma alteração normal? Então, vamos lá. Deixa eu fazer alguns comentários assim do todo, tá? Eu que sou o cara que sempre falo do ACT, da forma, do método, conhecendo esse aparelho seu e sabendo que você fez a varredura, né, que são 5 linhas horizontais, é um rastreio em cruz. Esse corte central ele poderia estar com uma densidade de basecamp maior, que talvez desse um pouco mais de informação da coroide, principalmente, né? Então, o máximo que esse aparelho aí aceita são 16 basecamp nessa varredura.
você pega seu aparelho lá e você dá o set para melhorar essa informação. Mas eu não vou considerar logo de início que essa elevação, essa variação de curvatura ao nível do EPR peridisco no outro olho está relacionado agora, antes de parar e fazer alguns comentários, tá? Eu tive um caso muito semelhante a esse há algum tempo. E, coincidentemente, um amigo meu, ele ligou e a queixa dele era: Ricardo, eu estou vendo meio amarelado. Ele chegou com visão de 20/25, e quando você mede a visão 20/25, você vai falar, tá, dilata ali para olhar a sua retina. Você nunca imagina que você vai encontrar um fundo de olho florido igual o que você está vendo aí, né? E esses casos que você tem um edema de papila, como você falou, a veia galopando, né? Eu gostei desse termo, eu não conhecia, não, eu gostei dele. Eu acho que faz total sentido com esse aspecto. E essas hemorragias, no aspecto do que seria o que parece clinicamente uma oclusão de veia central da retina, e aqui já abrindo assim, parece uma oclusão de veia central, mas a papila está muito, informação, achada de retina pouco, né? Você vê que parece um impinging quando você olha a sua retina, mas você vê a papila florida. E nesse aspecto do ACT, né, quando eu tenho uma impinging, quando eu tenho essa oclusão por acontecer ou iminente, enfim, eu não sei qual é o termo em português correto, eu sempre olho os OCTs procurando PAN. Porque às vezes você tem uma alteração de fluxo que gera uma isquemia nos plexos mais profundos, intermediário e profundo, e que gera aquela banda hiperrefletiva. Quando você tem PAN, geralmente a visão ela vai estar mais baixa, mas seria a primeira coisa que eu ia olhar. Olhando esse OCT, Badaró, e o aspecto clínico, a doença ela não parece estar na retina, ou a alteração não parece estar, não está na retina. A retina, por acaso, está sendo acometida. Então, eu não sei o que você vai abrir do leque de diagnóstico diferenciais, né? Você chegou de surpresa com esse caso, mas eu iria para as causas infecciosas primeiro. Eu ia procurar essas causas infecciosas, já que é unilateral, e então passaria para a possibilidade de causas sistêmicas, alterações sanguíneas, com uma assimetria, que também eu não vejo porquê nesse caso, mas enfim, eu iria nessa linha de pensamento clínico. Mas para eu não falar nenhuma bobagem, eu vou esperar você seguir. Não, tudo bem. É verdade, a gente está realmente discutindo aqui. Imaginando que esse caso chegou na lata, assim, né? Chegou para examinar. Ele veio encaminhado como um caso de oclusão de veia central da retina para mim, né? Pelo médico que me referenciou. E tem várias coisas que realmente chamam a atenção para não ser uma oclusão de veia central da retina. Eu realmente surpreende, né? Quando você vê uma paciente com pouca queixa, ver uma paciente com reflexo normal, ver ela com uma acuidade visual normal, né? Uma acuidade visual muito pouco tocada, poderia ser um monte de coisa isso daí. E você vê um fundo de olho desse, realmente chama atenção para a gente investigar outras coisas que não sejam a oclusão de veia central da retina, que geralmente traz uma baixa de acuidade visual bem mais significativa. Mas enfim, depois a gente retorna essa questão aqui do ACT do olho esquerdo, porque eu ainda quero ouvir sua opinião. Eu vou te mostrar outros cortes do futuro ali depois, aí você termina de me responder isso daqui. Mas vamos lá, aí eu abri um leque de opções, né? Marcelo e Edu, se quiserem participar também gerando essas opiniões aqui. Eu fiz essas principais hipóteses aqui, que era uma oclusão de veia central da retina, realmente, uma impending occlusion, como o Ricardo bem citou agora há pouco, uma papiloflebite, e quando essas alterações aí que a gente está citando acima aparecem, eu acho que é importante a gente saber também se tem um edema de mácula, que já está descartado aqui pela tomografia que eu já trouxe agora há pouco, mas eu acho que na avaliação inicial, como ainda nessa fase aqui, provavelmente a gente não teria a tomografia, seria uma coisa importante para a gente excluir também. Algum outro comentário que vocês gostariam de abrir aqui? Marcelo e Edu. Então, Badaró, eu acho que os diagnósticos diferenciais, acho que você levantou alguns diagnósticos sindrômicos muito, muito bons, né? E aí a gente pode tentar ir passando um check para ver qual desses a gente pode
Por exemplo, o Ricardo falou muito bem, né? Oclusão da veia central da retina. Você vê que o nervo está muito mais florido do que as alterações retinianas. E quando a gente tem o impending vein occlusion, ela nada mais é do que uma oclusão da veia central mais branda, mais frustra, o que está para acontecer, está prestes a acontecer. A papiloflebite, ela faz muito sentido nesse diagnóstico diferencial que você colocou, que justamente o que acontece é o edema que você tem ali do disco óptico pode causar a oclusão, por exemplo, e esses achados que a gente viu, né? Então, eu acho que desse diagnóstico diferencial que você colocou, é o que eu acho que faz mais sentido. Uma coisa que a gente tem que ser muito pulso firme nessa hora aqui é porque elas têm condutas diferentes, né? Essas doenças têm condutas bem diferentes uma da outra. E é importante a gente realmente saber o diagnóstico diferencial entre uma e outra aqui, porque na hora de tomar conduta a gente tem que ter o pulso firme de ir em cima de um diagnóstico, e para isso, para chegar a essa firmeza do diagnóstico, é importante a gente ter realmente um subsídio para poder fixar esse pé nesse ponto aí. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, primeiro, essa questão que o Ricardo comentou agora há pouco, que são poucas hemorragias para muita alteração de nervo, né? Muito pouca hemorragia de retina para muita alteração de nervo. Geralmente, quando você pega uma oclusão que tenha tanta alteração perto do nervo, assim, geralmente a retina já está muito mais acometida. Você pega aquelas hemorragias bastante intrarretinianas, bastante extensas. E quando isso acontece também, geralmente tem uma alteração de nervo, de reflexo pupilar. Então, às vezes, quando chega para a gente, né, quando chega para a retinóloga fazer avaliação de paciente com doença de retina, muitas vezes já chega dilatado. E aí a gente perde uma informação super importante, que é a possibilidade de fazer a avaliação do reflexo pupilar de um paciente desse aqui. E um paciente com tanta alteração de retina, com tanta alteração de nervo, assim, igual a gente está vendo ali, e reflexo normal, é uma coisa que eu acho que tem que aparecer aqui na nossa orelha, aqui, que tem alguma coisa soando estranho, né? Então, isso daí é uma coisa que me chamou muita atenção também. Esse paciente, eu tive a possibilidade de vê-lo ainda sem dilatar, e foi uma coisa muito boa, porque, enfim, caso novo, sempre é importante a gente começar avaliando. Inclusive porque se fosse alguma alteração, tipo oclusão de veia central da retina, o reflexo pupilar faria diferença, inclusive, no prognóstico, né? Então, a gente teria que ter mais atenção pelo fato de, se fosse uma oclusão de veia central da retina, a gente avaliar o risco de uma oclusão isquêmica, e essa informação ela vem através de várias coisas, mas principalmente do reflexo pupilar também. Mais alguma coisa, Marcelo? Permita um comentário aqui, Badaró. Desculpa, Marcela, enfim, tomar a frente aqui. Você percebe que você colocou aqui a oclusão e o impending occlusion e a papiloflebite. E se a gente pensar, não é, no todo, na fisiopatologia, no mecânico, quando você vai ter uma inflamação, seja ela por qualquer causa, você vai ter um edema, um aumento do tecido ali, uma compressão mecânica, no caso de uma papiloflebite, dos vasos. Então, ter uma papiloflebite com sinais de uma oclusão vascular, eu acho que você colocou em terceiro ali para despistar a gente, mas parece ser o mais racional dentro disso, né? Então, primeiro veio o ovo ou galinha, né? Primeiro veio a papiloflebite, levando a uma compressão mecânica de todo esse arcabouço vascular que entra através do disco óptico, da papila, e levando a esses achados que a gente encontra, né? Eu gostei do vaso galopando. Eu coloquei nessa ordem aqui, Ricardo, até porque é a frequência da população mesmo, né? Quando a gente tem esses achados de hemorragias intrarretinianas e aumento de tortuosidade vascular, exudatos algodonosos e tudo, a primeira coisa que eu acho que tem que pensar é numa oclusão de veia central da retina. E aí depois vem essas outras alterações, e a gente está explicando aqui por que não é, né? Por que não é uma oclusão de veia central da retina, e sim a minha hipótese foi a da papiloflebite mesmo. Mas, Marcelo, a gente acabou te cortando. Você tem algum outro comentário a fazer sobre as hipóteses? Alguma hipótese diferente que você pensaria? Algum exame complementar que você pensaria em solicitar para fazer a avaliação dessa paciente? Em relação ao defeito pupilar aferente relativo que a paciente não apresenta, né, como vocês falaram, indicaria um melhor prognóstico em sendo a oclusão.
acuidade visual boa também na oclusão inicial. Uma boa acuidade visual inicial é um outro sinal de bom prognóstico também, mas em se tratando de oclusão também. Exame seria para... mais pensando em oclusão, né? Uma anjo, mas também, como não tem muito achado de retina, talvez não pensaria tanto em um quadro isquêmico. E em se tratando de um quadro agudo, fazendo a anjo, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, né? De fazer uma anjo logo muito precoce, porque se tiver muita hemorragia, pode ser uma forma indeterminada, né? E aí a gente vai precisar que essas hemorragias se resolvam um pouco para ver se realmente é um bloqueio por hemorragia ou por má perfusão. Uhum. Badaró, Marcela levantou uma questão aqui que eu fiquei curioso. Ela falou, em sendo um caso agudo, e aí vem a minha dúvida. Ela foi encaminhada para você, como é que estava essa cronologia de visão, dela chegar e de ir no outro colega chegar para você? Foi curto o espaço de tempo? Foi mais espaço de 5 tempo? dias. 5 dias de queixa até chegar a mim. Uma coisa... Foi rápido. Posso fazer um comentário que eu acho que talvez seja interessante? Baseado ainda no diagnóstico diferencial, Badaró, quando a gente tem uma oclusão de veia central a ponto de causar um edema tão exuberante do disco, que certamente não é, porque a retina praticamente não tem tanto achado, geralmente a gente tem o defeito pupilar, né? Geralmente o paciente tem aquela visão menor do que 20/200, aquele clássico, né, que a gente vê em questões de CBO, uma baixa de visão, abaixo de 20/200, com defeito pupilar relativo aferente. E nesse caso, né, o paciente, geralmente da papiloflebite, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem, justamente por estar com uma visão relativamente normal, ele não tem o defeito pupilar relativo aferente. Então, se você não tivesse nenhuma informação de visão, você fosse basear só no defeito pupilar relativo aferente, se você tem o defeito pupilar relativo aferente, é mais provável de ser uma oclusão venosa isquêmica do que uma papiloflebite. Ainda falando sobre diagnóstico, que a Marcela levantou a bola, eu acho que o que é importante nesses casos é que às vezes a doença não está no olho, né? Isso aí é que a gente tem que pensar na hora que a gente for investigar. Perfeito. Então tá. Eu vou levantar aqui as necessidades oftalmológicas de exame complementar, né? A Marcela já citou um aqui que eu acho que era bom a gente discutir. Vocês acham que para fazer o diagnóstico e acompanhamento de um paciente desses, a gente precisa de anjo ou o diagnóstico sem a anjo já está suficiente? Vocês acham que a anjo traz informação que é relevante para esse momento inicial, para fechar o diagnóstico e fazer a conduta inicial ou não? O que é a opinião de vocês em relação à prática com a anjo? Eu sinceramente, Badaró, eu tenho utilizado pouco anjo, casos específicos. Eu não sei se a anjo ia acrescentar muito. Queria ouvir o que o Ricardo tem a dizer. Uma informação da anjo aí que eu ia adorar de saber era o tempo braço-olho. Essa ideia de um retardo do tempo braço-olho com o status da perfusão periférica ia me deixar... não ia mudar na minha conduta inicial, mas talvez me deixasse mais tranquilo em como conduzir esse caso, com que intensidade eu ia passar para essa paciente uma tranquilidade ou um alerta. Então, talvez eu seguisse mais ou menos por aí. Mas uma coisa que eu não deixaria de fazer nesse caso, 46 anos, jovem, sem nenhum outro... Assim, você não falou de anticoncepcional, nem nada desse tipo, né? E aí aparece com esse achado, eu não deixaria de fazer uma investigação infecciosa, nem, apesar de não ser bilateral, mas podendo ser assimétrica, nem de discrasia sanguínea, alterações de fatores de coagulação, enfim, uma avaliação hematológica completa. Fora do normal, você procura o que não é comum, né? Depois, se você excluir tudo, né?
aí você considera o que é comum. Perfeito. Então, até porque a gente fazendo... Aí, então tá, só voltando à questão da anjo aqui. Eu não acho que a anjo para essa paciente ela é essencial para fazer diagnóstico, nem para me dar a conduta inicial. Então, eu não pedi a anjo para ela. Eu acho que pedir um exame complementar a mais nessa hora poderia me atrasar, por quê? Nesse momento, eu estou mais preocupado com essa parte que você comentou aí, Ricardo, que é a parte da avaliação sistêmica. A parte da avaliação sistêmica, eu acho que traz a possibilidade da gente fazer um diagnóstico que realmente pode fazer mudança de vida mesmo da paciente, que realmente traz mudanças de conduta. A anjo, para mim, nesse momento, não vai fazer mudança de conduta e não vai me fazer uma mudança específica de hipótese diagnóstica, então eu não fiz a solicitação e eu investi a minha investigação nessa questão sistêmica que a gente está citando agora há pouco, tá? E a gente fez a investigação e não achou nada para ela, tá? Sistêmico, nem PCR alto ela tinha, não tinha nada de quadro infeccioso, não tinha nada de nenhuma alteração que chamasse atenção. Foi no hematologista, foi no reumatologista, foi em todos os clínicos que a gente está acostumado a pedir parecer quando tem algum quadro de obstrução vascular na retiniana ou alguma alteração de queixa com suspeita de doença sistêmica também, e não achei nada. Então, a minha conduta passou a ser a conduta oftalmológica, tá? Então, eu vou continuar a partir de agora falando da questão oftalmológica, mas a gente não tem nenhum antecedente sistêmico, a não ser essa bariátrica, que para mim ela ficou só uma informação a mais, que eu não consegui também trazer nenhuma correlação dessa alteração retiniana, dessa queixa de agora, com a cirurgia bariátrica que ela tinha no passado. Então, ficou só esse antecedente aí. E aí, falando sobre modalidades de tratamento para esse quadro inicial, né, assim, eu trouxe hipóteses aqui, eu sei que algumas aqui não fazem sentido já logo de cara, mas se alguém considerasse que era uma impending occlusion ou edema macular, e sim, poderia pensar nessas hipóteses aqui de cima, mas que eu não considero que sejam hipóteses razoáveis para esse momento. E aí, a gente, partindo do diagnóstico de uma papiloflebite, a gente tem essas duas opções aqui de baixo, que é o acompanhamento ou a prescrição de corticoide sistêmico. Eu acabei, depois que eu fiz essa avaliação sistêmica, eu fiquei muito seguro, sabendo que não era nada infeccioso, de entrar com corticoide. Mas é ruim, né? Assim, porque enquanto a gente não tem a resposta sorológica essa negativa sorológica da parte infecciosa, a gente não pode entrar com corticoide. E enquanto você não pode entrar com corticoide, você não começa a tratar essa papiloflebite adequadamente. Então, assim, a gente fica naquele momento do tratamento que dá um pouco de ansiedade, de será que se eu demorar mais para fazer o tratamento dessa paciente, esse edema de papila que está aqui, pode comprimir essa vascularização da retina e virar uma oclusão? Será que essa paciente vai perder visão se ela demorar o tempo para fazer essas sorologias? Então, enfim, é um momento do tratamento desses pacientes que me deixa um pouco ansioso, no sentido de eu querer a resposta rápido. Só que, por outro lado, eu não posso entrar com o tratamento enquanto eu não tiver a resposta sorológica deles. Então, a gente fica torcendo para fazer pela agilidade e torcendo para realmente vir tudo negativo para entrar com corticoide rápido. E foi isso que eu fiz para essa paciente. Eu fiz um corticoide sistêmico para ela, tá? Prednisona oral, 1 mg por quilo por dia. E aí eu trouxe o acompanhamento dela aqui para mostrar. Essa é a foto do baseline. 2 semanas depois, você já vê que ela tem já uma melhora bem grande da parte do peridisco dela ali. E aí depois, ao longo dos meses subsequentes, a gente vê que a retina dela, o nervo dela foi melhorando cada vez mais, a vascularização dela foi diminuindo, a tortuosidade que ela tinha, aqueles vasos galopantes diminuíram. Mas ela você vê que ela mantém um aumento de reflexo vascular dorsal, e também parece que ela tem uma flebite, assim, na verdade uma vasculite, né? Parece que ela está com uma vasculite nos quadrantes aí, mas você vê que vai melhorando, ao longo do tempo o negócio vai melhorando, e é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Ela voltou hoje, por coincidência. Esse era o baseline quando ela estava 20/32 e o follow-up dela de 2 anos é essa foto que está do outro lado aqui. Então você vê que realmente ela fez o tratamento ali só lá naquela fase inicial, 2 anos atrás. Depois disso eu nunca mais fiz mais nada. E aqui eu trouxe para a gente discutir também as imagens de tomografia de coerência dela, porque
a gente vê que realmente ela não desenvolveu nada de edema, não teve nenhuma questão que precisasse de tratamento específico da região macular. E, enfim, e aí eu queria discutir com vocês aí essas outras modalidades aí que a gente poderia ter feito de acompanhamento, se vocês fariam alguma coisa diferente. E daqui a pouco eu quero mostrar o resto do olho esquerdo também, só para contar o que aconteceu no final desses 2 anos aí, mas a história do olho direito é essa daí. Para mim, o que fica de mensagem é que a gente tem que ter pulso firme e a gente tem que ter certeza dos diagnósticos, porque conduzir um caso desse, passando corticoide sem ter sorologia, seria uma coisa que eu considero errada, mas tendo as sorologias, a gente tem que enfiar o pé e tem que ter pulso firme, porque o pulso firme salvou o olho dessa paciente. E por outro lado também a gente ter segurança de que nem toda hemorragia, nem tudo que parece um pouco uma oclusão de veia central da retina, inclusive visto por outro oftalmologista que encaminhou para mim para isso, nem tudo que parece oclusão de veia central da retina realmente é. Os diagnósticos diferenciais têm que ser avaliados e a gente tem que ser assertivo nesses diagnósticos mesmo, nessas opções de diagnóstico diferencial. Algum comentário até aqui que vocês tenham, Ricardo e Edu? Cara, só complementando alguns dos comentários, né? Eu concordo 100% com o que você falou, e você falou sobre não entrar corticoide antes de ter um resultado sorológico, apesar da gente querer fazer alguma coisa. Precisa ter essa calma, precisa entender que a doença tem um curso e que a gente tem um protocolo a seguir, um fluxograma a seguir. E algumas vezes você vai ter sorologia negativa, você tem como entrar com uma medicação e acabar piorando o caso por ser uma situação de exceção que não estava coberto ali naquilo que é mais comum. Óbvio, isso é raríssimo, mas também pode acontecer. Eu já estou esperando o ACT do outro lado, né? Deve ter alguma mudança, beleza, não, mas... nada demais, não. É só mostrar mesmo, não é nada demais, não. Mas, assim, eu não vejo aquela alteração, aquele aumento de curvatura junto do disco como nada de diferente no ACT antigo, e principalmente vendo o aspecto que está aí, né? Que seguiu para um aspecto de normalização, com preservação. Você vê que a camada de fibras de células ganglionares está perfeita. Enfim, a estrutura do ACT acabou voltando para o normal, o que você espera desse paciente. Eu acho que, como você falou, foi um diagnóstico assertivo, um diagnóstico certo, um tratamento assertivo para o paciente. E quanto aos tratamentos, Badaró, não tem por que tratar... Vamos abrir aqui, pessoal, só para deixar bem claro. Você tem uma oclusão de ramo venoso sem edema de mácula, não tem indicação de tratamento com anti-VEGF nem com corticoide. Você tem uma oclusão de veia central sem edema de mácula, não tem indicação de tratamento para edema de mácula. Vamos entender isso. Eu tenho uma oclusão de veia central isquêmica sem edema de mácula com neovaso no ângulo. Peraí, você vai injetar para tratar o glaucoma neovascular ou a neovascularização secundária. Ou você vai fazer uma panfoto, ou os dois combinados. Mas você tem que entender para que você está fazendo aquele tratamento. E só o último comentário antes de terminar, Badaró, eu tenho certeza que você não foi lá eu sei que você não foi lá no Brahms, mas eu tenho certeza que você leu o nosso pôster de lá, que Marcela apresentou, que falava sobre uma oclusão de veia central num paciente pós-bariátrica, unilateral, e que acabou desfazendo, né, apesar de deixar um grande estrago, mas acabou recirculando. Então, quando você começou a contar a história, eu tinha certeza que ia para esse caminho, mas não foi, não. O caso da gente... Na verdade, eu estou lembrando aqui dessa paciente em específico, ela tem uma questão da bariátrica que foi curioso nesse caso, que como ela era uma paciente que era obesa no passado, eu tive muita dificuldade de convencer ela a tomar o corticoide. E eu tive que bater a mão na mesa, porque ela não queria tratar de jeito nenhum. Ela estava assim, como ela tinha pouca baixa de visão, ela não tinha muita queixa,
eu tive que realmente convencer ela de que era importante ela tomar esse corticóide, porque ela estava com medo de engordar. Ela estava mais preocupada em engordar do que o medo de perder a visão. Então, na Então, verdade, a bariátrica só teve essa participação nesse caso. Então, me permita o momento do Novaes para fazer as piadas, né? Primeiro, a paciente ela tá certa porque o corticoide ia engordar, né? Que a culpa é do corticoide, não é do chocolate, nada disso. E segundo, não sabe o que tem, mete cortei. Isso a gente aprende no primeiro ano de faculdade, né? É a Marcela rindo. Ô, pessoal, é brincadeira, tá? É só para descontrair o caso. Que bom que ficou tudo bem. Mostra aí o outro olho que eu tô querendo saber o que aconteceu com essa... Não, olha que curioso o outro olho. 2 anos de acompanhamento. Olha que curioso esse aqui. Esse aqui é a foto de hoje, tá? Literalmente. Você vê que esse olho, parece que o nervo tá ficando mais quente. Ela tá com um aumento de tortuosidade vascular também. E ela foi para consulta hoje de rotina, não tinha queixa de nada, não tá 20/20 de visão, com uma refração super baixinha. Mas é um aspecto diferente, né? Você vê que essa retina tá diferente de 2 anos atrás. E o ACT? Ah, tá igual. Eu estava esperando mudar. Eu acho bem parecido. Porque o corte ele sai um pouquinho da posição, mas você vê que tem a curvatura enfim, chegando mais para o disco. Cara, o que acontece? Vai do seu aparelho, coloca para fazer 16 base scans aí, acho que está com 8. Vai ficar melhor um pouquinho. Vai ficar melhor. Não, tudo bem, mas olha que curioso esse nervo, como é que ele está diferente de 2 anos atrás. A impressão... Mudou completamente. O nervo e os vasos. Olha a veia como dilatou. Uhum. A impressão que dá é que sim, houve uma mudança nesse olho. Agora, cara, uma paciente obesa ao ponto de fazer uma bariátrica, ela não é uma paciente que está bem clinicamente. E tinha quanto tempo da bariátrica? Tinha 15 anos, era muito tempo. Não. Então, esqueça o que eu estou falando. Desconsidere. Enfim. Ô, Badaró, eu não sei, a impressão que eu tinha, não dá para ter a certeza, porque o corte não pega exatamente todo o nervo ali no ACT, mas parece até estar querendo elevar um pouquinho disso, está hiperemiado, Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha hoje, tá? Se esse nervo não está ficando mais hiperemiado por alguma congestão vascular que possa estar acontecendo ali. Mas aqui agora a gente vai só confabular, né? Porque não tem como a gente ter certeza. Mas eu fiquei espero com essa sensação... que essa paciente não volte no próximo Grand Round, né, com a piora do olho esquerdo. Ô, Badaró, deixa eu te falar uma coisa. Tem alguns marcadores nesse seu ACT que mostram que o local é diferente. O principal deles é que no exame de hoje cortou um vaso que não cortou no primeiro. Então, a posição ela não está mesmo. Segundo, a sobreposição da foto colorida com a varredura, ela está desalinhada no seu aparelho. Você tem que chamar o técnico para mandar alinhar. Pode falar que foi eu que falei, viu? Fala que a sobreposição não tá batendo, que normalmente bate. E não é porque mexeu. Você fala da linha 3 ali, né? Não, as linhas sobre a imagem. Meu aparelho estava assim também, eu chamei o cara para resolver. Ele faz a imagem, ele faz a sobreposição. E às vezes ele está desregulado e essa sobreposição fica mais para cima, mais para baixo. E, putz, se você faz um exame desse e manda para fora, por exemplo, glaucoma principalmente, o cara reclama dizendo que o negócio está errado. Na verdade, é só a sobreposição da imagem que está errada. Dá vontade até de apagar essa imagem para a pessoa não reclamar. Mas, enfim, o técnico resolve isso fácil. Mas excelente aparelho, hein? Sim. Mas, enfim, se eu tiver mais alguma história para contar desse caso, eu trago de novo, tá? Mas eu não tomei nenhuma conduta hoje. A princípio é só acompanhamento clínico. Beleza, então, gente. Fica assim. Algum outro comentário, Marcelo? Muito bom. Eu tenho um comentário. Como é que um caso que é trivial, né, gera tanta coisa? É o que eu falo com as meninas lá, com as meninas Marcela e Giovana, não diminuindo nem nada do tipo, mas porque a relação da gente é intimista. Cara, a gente senta para discutir os casos
e vê um caso de um OCT de drusa e a gente tem o que discutir. Porque você para, você senta, você olha, você abre um artigo, aí surge uma coisa que você não sabe. Não é? Às vezes as meninas chegam para mim, outro dia chegaram com... Outro dia não, tem um tempo. Miodisopsias. Hã? Mosca volante. Mosca volante eu conheço. Miodisopsia, não conhecia não. Só as coisas que vão mudando, né? Então, que legal que você trouxe esse caso, velho. Muito bom. Eu acho que é um caso bem corriqueiro, né? Porque oclusão e diagnóstico diferenciais são essenciais para o nosso portfólio de casos bem conduzidos, né? Eu acho que saber o diagnóstico diferencial, fazer a conduta, por que que eu realmente bati o pé e eu falei que aquilo ali não era uma oclusão, eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar. E esse caso eu acho que dá para levar no dia a dia mesmo para daqui a pouco. Mas é isso. Obrigado, Marcela. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Edu. Até o próximo Grand Valeu, Round do pessoal. Orbit. Obrigada. Até mais.